Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, queridos. Sempre um privilégio estar aqui com vocês. A gente fica com o coração dividido, eu sempre brinco quando venho para cá, né? A gente se sente em casa aqui com vocês. Lembramos da história que construímos junto, o tempo que passamos juntos. É sempre gratificante estar junto com vocês aqui. E é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês também. Você trouxe Bíblia? Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 21. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, verso 21. Versículo separado para o tema do ano. A palavra de Deus, ela fala assim: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Queridos, esse texto, para mim, ele é um chamado para a esperança. Posso ouvir um amém? É um chamado, queridos, que um dia eu e você, nós vamos ter um encontro com Jesus. Sempre quando nós vemos textos escatológicos, textos que apontam para o futuro, textos que mostram o nosso encontro com Jesus, isso deve alegrar o nosso coração. É um texto que nos mostra, queridos, que um dia nós vamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Queridos, eu creio de todo o coração, queridos, que você vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando nós olhamos, então, para esse texto, queridos, ele é uma chamada para a esperança, mas também ele é uma chamada para a responsabilidade. Repete assim comigo, responsabilidade. Ele é um chamado, queridos, para a responsabilidade. Quando nós olhamos o contexto desse texto, nós vamos lá para Mateus capítulo 25 e nós vemos o sermão escatológico. Jesus está falando, queridos, sobre algumas coisas que iriam acontecer e muitas daquelas coisas aconteceram na destruição do templo de Jerusalém. E Jesus está montando um pensamento, ele está trazendo um pensamento para os seus discípulos. Então nós vemos lá o sermão profético, queridos, a parábola da figueira. Ele faz uma exortação à vigilância. Nós vemos também a parábola do servo fiel e do servo mau. Então Jesus, ele vem construindo um pensamento e ele chega no capítulo 25, ele entra com a parábola das 10 virgens, onde 5 tinham óleo, 5 não tinham, e ele continua até que ele chega na parábola dos talentos, que é o contexto desse texto que nós temos como tema do ano. E ele entra nisso e ele está construindo um pensamento. E qual o pensamento? Que um dia eu e você, nós vamos prestar contas. Ele vem construindo esse pensamento da prestação de contas, de uma responsabilidade que nós temos. Queridos, um dia eu e você vamos prestar contas, amém? Você está aqui? Amém? Que as nossas ações, e Jesus vai construindo esse pensamento, que as nossas ações, elas vão impactar diretamente com a nossa eternidade. Queridos, as obras, elas não nos trazem salvação, amém? Mas elas determinam como nós vamos viver a eternidade. As obras por si só, elas não nos salvam, mas eu e você fomos chamados para as boas obras, e essas boas obras vão definir como eu e você vivemos a eternidade, porque as boas obras vão ter como recompensa o galardão da parte de Deus para mim e para você na eternidade, amém? Então existe uma responsabilidade, uma maneira que Deus nos chama para caminhar. E a parábola dos talentos, queridos, é um chamado à responsabilidade. Olha o que Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 15 nos fala. Olha que interessante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país,
chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade que cada um deles, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. Queridos, esse servo, esse senhor, ele distribuiu aos seus servos segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Queridos, em Cristo Jesus, você e eu recebemos algo de Deus. Você tem algo para multiplicar. Você recebeu algo. Aqui talvez, queridos, nós temos a maior guerra teológica. E nós não conseguimos e não vamos trazer resposta para isso. Aonde acaba a soberania de Deus e se inicia a responsabilidade humana. E é uma guerra, queridos. Se você for pesquisar na internet, você fica quase louco de ouvir isso. Aonde acaba a responsabilidade, a soberania de Deus e se inicia a responsabilidade humana. Na minha opinião, Deus oculta isso, queridos. Mas existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. De multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que é responsabilidade, pastor? Eu gosto da definição de responsabilidade como uma resposta à habilidade. Então, responsabilidade é uma resposta à habilidade. É uma resposta a algo que eu e você recebemos da parte de Deus. Na parábola, queridos, eles receberam algo e eu e você recebemos uma nova vida. Posso ouvir um amém? Eu e você, queridos, recebemos dons e talentos. Eu e você recebemos coisas que nem nós imaginamos da parte de Deus. Nós temos recebido coisas no nosso espírito, queridos, na nossa alma, no nosso corpo. Deus tem nos sustentado. Deus tem cuidado de nós. A boa mão de Deus tem nos conduzido. Nós temos recebido coisas de Deus. E a nossa responsabilidade, queridos, a resposta a essas habilidades que Deus tem nos dado, queridos, que vai multiplicar aquilo que nós temos recebido. Quando nós olhamos para a matemática, queridos, nada se multiplica por zero. Posso ouvir um amém? Não que não se multiplique. Tudo que se multiplica por zero é zero. Tem como multiplicar algum número por zero e dar um resultado além de zero? Não. Tudo que se multiplicar por zero é zero. Quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, antes de nascer de novo, queridos, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Não tínhamos, queridos, como responder a algo de Deus. Não tínhamos como multiplicar, porque nós não tínhamos nada. Estávamos separados de Deus. Só que um dia, queridos, você levantou a sua mão. De alguma forma, você respondeu de forma positiva ao evangelho que foi pregado. Algum dia, alguém te apresentou o evangelho. Você ouviu o chamado de Deus. E você respondeu a esse chamado de forma positiva. Sendo na igreja ou na sua casa, os seus pais compartilharam o evangelho. Mas um dia, você disse sim para o Senhor. E quando você disse sim para o Senhor, você recebeu algo dele. E a partir do momento que você recebe algo, queridos, agora você tem algo para multiplicar. Antes nós não tínhamos, estávamos separados, longe, afastados. Por isso, queridos, que as nossas obras fora de Cristo, elas eram más. Por isso que sem Jesus, eu e você só sabíamos pecar. Sim ou não? Agora eu e você, nessa nova vida que recebemos dele, recebemos algo, querido, da parte de Deus, que pode sim ser multiplicado. A prestação de contas não vai ser de algo que nós primeiro não recebemos, queridos. No reino de Deus, primeiro eu e você recebemos. Depois nós multiplicamos. Por isso, queridos, que os frutos deles glorificam a Deus. Primeiro nós recebemos, depois nós multiplicamos. O primeiro passo sempre vem dele. Sim ou não? Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ela fala assim, o texto fala assim, ó. Pois quem é que faz com que você sobressaísse? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido? Olha que interessante a NVI, queridos, a tradução da NVI. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha sido recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Queridos, quando nós entendemos isso, que no reino de Deus, primeiro nós recebemos algo, queridos. Primeiro nós recebemos, Ele deu o primeiro passo, nós não tínhamos nada. E Ele deu algo para que nós pudéssemos multiplicar, queridos. O nosso orgulho, ele acaba. Nós paramos de criticar as outras pessoas, nós paramos de nos achar superior às outras pessoas e nós começamos a olhar os outros como superiores a nós mesmos. Por quê? Porque se somos algo hoje, recebemos primeiro. Fala um amém aí. Se você acerta algo em Deus, queridos, é porque primeiro você recebeu. Quando entendemos isso, queridos, conseguimos considerar o outro superior. Por quê? Porque o que tenho porque recebi primeiro. Tudo que nós temos porque recebemos primeiro. O primeiro passo foi dele. Se multiplicamos algo nas nossas vidas, primeiro eu e você recebemos. Pastor, mas se você multiplicou, é porque você respondeu de forma positiva. Sim, mas só respondi porque recebi primeiro. Tudo que temos porque recebemos. Por isso que não tem lugar de orgulho na caminhada com Deus. Por isso que nós não nos achamos superiores, porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós estudamos, porque temos a revelação da palavra, porque se temos algo, temos porque recebemos primeiro. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 nos fala. Olha que interessante esse texto, queridos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma vez tomando banho, queridos, pensando nesse texto, a carta aos Coríntios, ela foi... Paulo foi ditando a carta e havia um secretário, e na época era comum fazer isso, tinha um secretário que ia anotando a carta. E Paulo ia falando, ditando, e a pessoa ia anotando. Eu tomando banho, pensando nesse texto, falei, não pode, Paulo errou. Ele errou e tentou dar uma consertada. Daí eu fiquei pensando, a palavra é inspirada, Paulo não pode ter errado. Porque a impressão que você tem quando você lê o texto, parece que Paulo, ele fala e depois ele tenta dar uma consertadinha no texto. Só que não, queridos. Eu trabalhei mais do que os outros, porque ele estava indignado que falavam que ele não era apóstolo, ele estava defendendo seu apostolado. E ele vai falando a graça, sou o que sou pela graça, mas eu trabalhei muito mais do que eles. Parece, ixi, agora ele escorregou e vai tentar ajeitar. Mas não, queridos. Sou o que sou pela graça. E ela não foi em vão. Trabalhei. É a resposta à habilidade que ele recebeu, que é a graça de Deus. Consegue me entender? E ele responde isso. Todavia, não eu, mas a graça, o dom que me permitiu multiplicar o meu trabalho. E Paulo chega à conclusão, se fiz o que fiz porque primeiro a graça de Deus me alcançou. Consegue me entender? Tudo que temos, tudo que somos é porque primeiro a graça de Deus nos alcançou.
Resumindo, é tudo farinha do mesmo saco. Aleluia. Por mais que você olhe e fale, igual aquele ali, eu não sou, pastor. De lá para pior, queridos. Fala um amém aí. Olha que interessante, queridos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 ao 18. É o mesmo princípio. Olha que interessante. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se... Eles não têm para onde fugir. Tudo o que nós fazemos porque nós recebemos primeiro. É o mesmo princípio. Tudo que temos e somos vem dele. Isso não anula a nossa responsabilidade de responder ao dom que ele nos deu, de sermos fiéis. Mas sempre quando somos fiéis, temos que entender que somos porque recebemos primeiro. Assim nós acabamos com o moralismo dentro da igreja. Porque eu sou moralmente melhor do que o outro. Se somos alguma coisa, é porque recebemos primeiro. Amém? Pastor, como andar em fidelidade? Como não ser um legalista? Ou como não ser alguém que se esforça para ter ou para ser? Porque muitas vezes, quando nós falamos de responsabilidade, muitas vezes nós associamos a responsabilidade a fazer para ser. Nós somos, por isso nós fazemos. Parece a mesma coisa, mas não é, queridos. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a responder de forma positiva. Nós temos, por isso fazemos. Ele deu o primeiro passo. E como que nós alinhamos isso, queridos? Primeiro, isso se inicia com relacionamento. Repete assim comigo para você não dormir. Relacionamento. Mais forte, relacionamento. Tudo nos leva ao relacionamento. Só conseguimos, queridos, refletir o que nos foi revelado. As facetas de Deus, elas vão sendo reveladas no relacionamento e você consegue refletir essas facetas. Nós só conseguimos, queridos, refletir aquilo que nos foi revelado no relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Ele. Aquilo que Deus faz em nós, agora Ele quer fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 5, nos fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pelo consolo que nós mesmos recebemos dele, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Fomos consolados por Ele. Posso ouvir um amém? Para quê? Para que nós possamos consolar as outras pessoas. Todas as dores, dificuldades, lutas que você teve na vida, queridos, você pode ter certeza que Deus vai usar isso para consolar outras
pessoas. E isso, queridos, brota de um relacionamento com Deus. Você primeiro precisa conhecer esse Deus de consolo. A partir do momento que a faceta de Deus se abre, na intimidade que você tem com Ele, você recebe desse consolo, você começa a consolar as pessoas. E isso vale para todas as facetas de Deus. Nós só conseguimos perdoar as pessoas quando nós entendemos que nós fomos profundamente perdoados. Quando nós estamos no nosso relacionamento com Deus, Ele começa a iluminar a nossa vida, nós começamos a perceber o afastamento que havia, queridos. Nós começamos a entender, queridos, que nós fomos profundamente perdoados. Deus vai revelando quem nós éramos e vai mostrando o seu amor para conosco. Quando nós entendemos que nós fomos perdoados, nós começamos a perdoar as pessoas e ninguém mais deve nada para nós. Você sabia que ninguém deve nada para você? Isso é saúde para você. Queridos, ninguém te deve nada. Jesus, na parábola, no Sermão do Monte, ele fala: ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês se tornem iguais ao seu Pai Celestial. E não esperem nada em troca. Nós podemos trazer isso, queridos, e entender que o amor não espera nada em... Posso ouvir um amém? Sabia que Deus não espera nada de você? Fala um amém aí. O amor não espera nada em... Deus não pode se contradizer com a sua palavra. Ele te ama e não espera nada em troca. Às vezes a gente fica em uma pressão, né? Quando eu entendo isso, Deus não espera nada em troca. Deus não espera nada. Eu começo a me relacionar com as pessoas, amando elas, sem esperar nada em troca. Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu me aproximo com o entendimento que eu sou uma bênção na vida dela. E eu não espero nada em... E quando eu não espero nada em troca, eu ganho saúde emocional. Sim ou não? Por isso, queridos, que ninguém te deve nada. Pastor, mas eu fiz. Fez esperando o quê? Consegue me entender? Quando as facetas de Deus vão sendo reveladas, queridos, nós começamos a viver como Ele. Mas isso nasce na intimidade com Ele, no relacionamento com Ele. Assim eu me torno fiel àquele que me perdoou. Fidelidade, queridos, é um fruto do Espírito Santo. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26 nos fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo, queridos, ele fala que o fruto do Espírito é o amor. Eu falei a última vez que eu preguei sobre esse texto, sobre mimosa, vocês imaginaram uma vaca, né? Mimosa para nós é aquela, sei lá, mexerica, pocã. Eu falei mimosa, alguns imaginaram uma vaca. O que o pastor está falando da mimosa? Mas sabe aquela mexerica, quando você abre ela, o fruto do Espírito é o amor, como se fosse a mexerica, com os seus gomos. Os gomos de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E um desses gomos é a fidelidade. Um dos gomos desse fruto é a fidelidade. E esse fruto, queridos, ele é gerado nos nossos corações através de um relacionamento.
onde esse transforma as nossas vidas de dentro para fora. É um fluir de dentro para fora. Quer ver, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhei com academia durante 10 anos, como professor de educação física. E muitas vezes as pessoas iam na academia, queridos, com seus planos, seus projetos, e falavam assim, não, eu vou fazer academia, professor, 5 vezes por semana, 2 horas por dia, e vai. Vai uma semana, vai bem. Segunda semana, vai como? Não menos. Terceira semana, a pessoa não vai e fica morrendo de ódio porque pagou o plano anual. Paguei o ano inteiro e não estou indo. Já aconteceu com você? Sim ou não? Ou dieta, né? Eu vou fazer dieta. Começa lá, se programa, aí de repente para de fazer. Geralmente, queridos, quando nós falamos de fidelidade, nós olhamos para fora. E nós queremos ser todos certinho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Sim ou não? Não é isso que você pensa de primeira? Só que a fidelidade, queridos, é um dos gomos do fruto do Espírito nas nossas vidas. E ele nasce, queridos, de um relacionamento com ele. Quando nós percebemos e entendemos que Deus é fiel nas nossas vidas, independentemente das situações, nós vamos percebendo a fidelidade na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus, nos nossos períodos de oração, falar dele vem sobre as nossas vidas, e nós vamos percebendo que Deus é fiel, nós vamos gerando também esse fruto de fidelidade. Que não nasce, queridos, da força humana, mas nasce, queridos, de uma resposta que nós damos ao chamado à comunhão com Ele. E nessa comunhão nós vamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Ele nasce dessa intimidade, de se deixar ser guiado por Jesus. Mais uma vez, queridos, é o princípio. Primeiro nós recebemos, eu e você recebemos o Espírito Santo, sim ou não? Primeiro nós recebemos, depois nós multiplicamos, de dentro para fora. Depois a responsabilidade do relacionamento gera o fruto do Espírito Santo. Pastor, qual que é a nossa resposta a essa habilidade que nós recebemos? É o relacionamento. Queridos, toda vez que você fecha a porta do seu quarto, você está sendo transformado pelo falar de Deus. Todas as vezes nas suas lutas, nas suas dificuldades, na sede que você nem sabe que é sede. Queridos, você já acordou um dia, queridos, está tudo bem na sua vida, está tudo certo, mas você está azedo por dentro. Já aconteceu com você, sim ou não? E você olha e é um buraco, é um vazio, e você fica, cara, acho que eu não sou crente. Está faltando alguma coisa, eu vivo pregando para os ímpios lá fora. Ó, se você aceitar Jesus, esse buraco que está no teu peito vai ser completo e não sei o quê. Daí você fala, meu Deus, eu acho que eu estou mentindo, porque comigo não aconteceu, então eu não sou crente. Já aconteceu com você? Sim ou não? Queridos, isso é sede de Deus. Às vezes você está com aquele vazio assim, você vai lá e come coxinha. Para você ficar um pouquinho mais feliz. Você está com esse vazio, você vai e come chocolate, vai pro Netflix. Vai dizer que você não faz isso, ou só sou eu? Queridos, quando esse vazio te pegar, queridos, vá pro seu quarto, feche a sua porta, senta na sua cama, feche os seus olhos e fala assim, Jesus. Jesus. Você vai ver que seu quarto vai ser tomado pela presença dele. E ele vai começar a manifestar aquilo dentro de você. E você vai perceber que as dificuldades da vida, elas só servem para uma coisa. Para te levar para esse lugar que nós estamos aqui sentados. Queridos, as suas lutas, as suas dificuldades, elas servem para um motivo. Para te colocar em um quarto trancado com Jesus. Só que nós achamos que nós precisamos de mais relacionamento. E daí as pessoas lá fora criaram um happy hour e nós começamos a querer relacionamento. E a gente quer cheio de gente em volta de nós. Daí nós achamos que é falta de um carro novo. Daí você compra um carro novo e não é carro. Daí você vai vendo. E quanto antes você entender que esse vazio e essa angústia é sede de Deus. É a mesma sede que estava no coração daquela mulher, queridos, que nós cantamos nessa noite.
que ela falou, dá-me de beber. É essa sede, queridos, que nos leva a se fechar em um quarto sozinhos e fechar os nossos olhos e falar, Jesus, estou aqui, quero ouvir a sua voz. E a voz dele vai trabalhando em nós, vai transformando a nossa vida de fé em fé e de glória em... Quando nós calamos as outras vozes, nós fechamos a porta do nosso quarto e nós falamos, Jesus. A maior guerra que você vai ter na sua vida, queridos, vai ser fechar a porta do seu quarto. Porque o mundo vai te oferecer entretenimento, a igreja muitas vezes te oferece ativismo, e nós começamos a fazer, e já nem lembramos mais por que estamos fazendo. A maior guerra, queridos, que eu e você temos é de estar nesse lugar aqui, sentado na sua cama, no seu escritório, de porta fechada, falando, Jesus, fala comigo. E quando ele começa a falar, queridos, nós vamos sendo transformados. E daí sabe aquela luta que você tem, que você fala assim, vou fazer mais jejum, vou fazer mais força, para mudar um hábito? Isso aqui é transformado em um quarto fechado. E aquilo que era um monstro, que você não conseguia largar, às vezes um vício, uma maneira, você vai vendo, de repente você olha assim e fala, eu não tenho mais vontade daquilo. Mas não porque eu me esforcei, mas é porque eu me fechei em um quarto. E tive comunhão com meu Pai. Consegue me entender, sim ou não? Então a resposta que nós temos é a resposta do relacionamento. A resposta à habilidade que nós podemos dar é o relacionamento. Sabe por quê? Presta atenção aqui em mim. Ele abriu um novo e vivo caminho. Sim ou não? Caminho vivo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Para quê? Por que ele abriu um novo e vivo caminho? Para que eu e você pudéssemos se achegar diante do trono. Sim ou não? Para que eu e você pudéssemos se... Desarte aqui. Para que eu e você pudéssemos sentar diante do trono. Se ele abrir um novo e vivo caminho, queridos, a resposta àquilo que eu recebi dele é caminhar nesse novo e vivo caminho. Que é o relacionamento que eu tenho com o meu Pai. E aquilo que era difícil começa a ser transformado de fé em fé e de glória em... E eu entendo que não foi o meu jejum, não foi minha oração, não foi a minha capacidade humana, não foi minha autodisciplina, mas foi a minha comunhão com Ele que transformaram a minha vida. E quando eu olho para mim, eu já não me reconheço mais, porque eu fui transformado. Aquilo que era um monstro foi transformado. Sim ou não? Consegue me entender? Primeiro nós recebemos, queridos, depois multiplicamos. E os frutos desse relacionamento, queridos, abençoam o meu próximo. Se sou fiel a Deus, queridos, eu sou fiel às pessoas ao meu redor. Gerando esses frutos, gerando o fruto do Espírito. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 20 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou. Mais uma vez, o mesmo princípio. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós só amamos porque nós recebemos amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mais uma vez, o mesmo princípio. Primeiro recebemos o amor de Deus, depois multiplicamos esse amor. Amo a Deus e odeio o meu irmão, não funciona. Eu amo a Deus e amo o meu irmão. Consegue me entender? Aonde é multiplicado isso? Eu recebo o amor de Deus no meu quarto de escuta e multiplico esse amor com as pessoas. Como? Através do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. Então eu amo a Deus
e amo as pessoas através do seu fruto, do fruto que é gerado de um relacionamento. Quer ver um exemplo? Queridos, Deus teve longanimidade com você, um longo ânimo assim com você? Teve ou não teve? Era cabeça dura, né? Sim ou não? Ou tipo assim, para você, aceitei Jesus, tudo certo, eu virei crente bonzinho. Não é, queridos. A gente deu trabalho. Deus teve um longo ânimo na minha vida. Deus teve longanimidade comigo. E quando eu começo a entender isso, queridos, o amor de Deus enche meu coração e eu começo a ter um longo ânimo com as pessoas. Os meus relacionamentos são relacionamentos de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Os frutos são para os outros. Sim ou não? Seja fiel a Deus, amando pessoas, cuidando de pessoas, gerando fruto que abençoe as pessoas. Agora nós entendemos que nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para Deus, tocando pessoas. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos fala. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus. Você é de Jesus, sim ou não? Você é de Jesus? Então você recebeu isso pela fé. Você é dele. E se você é dele, qual é a resposta para isso? Você crucificou a sua carne com os seus desejos e as suas paixões. Primeiro você é dele. Depois você crucifica a sua carne com os seus desejos e as suas paixões. E aqui, queridos, desejos e paixões não são só impulsos imorais ou sexuais. Às vezes, queridos, pode ser o desejo de ficar na sua, de não se envolver muito na obra de Deus. Ah, pastor, me deixa na minha. É um desejo que você tem. De ficar sozinho, de buscar uma vida mais cômoda, mais segura, mais sossegada. Ah, pastor, eu quero ficar sossegado. Queridos, esse desejo você precisa crucificar. Fala um amém. Fala um amém com convicção aí. Você precisa crucificar. Você recebeu algo maravilhoso de Deus, sim ou não? Não tem como ficar parado, queridos. E você entendeu? Não tem como buscar uma vida sossegada. Não tem como buscar uma vida para você mesmo. Olha o que Mateus capítulo 25, do 24 ao 25 nos fala. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Em outras palavras, queridos, esse servo falou assim: ó, eu não quero encrenca. Pega o que é seu. Aquilo que você deu, eu enterrei, eu estou te entregando. Eu não quero encrenca. Eu preferi ficar de boa, não me incomodar. Você recebeu dons e talentos de Deus, sim ou não? Você pode decidir, queridos, responder através da comunhão aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, ou você pode simplesmente enterrar os talentos. Só que eu e você fomos chamados para ser um povo fiel. Posso ouvir um amém? Que se relaciona com seu Deus, que gera frutos e frutos que glorificam a Deus. Eu e você vamos ser fiéis até o fim. Não porque somos melhores, mas porque entendemos aquilo que recebemos. E vamos responder à habilidade que recebemos. E vamos ouvir do nosso Senhor aquilo que diz em Mateus capítulo 25, 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e
fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei. Venha e participe da alegria do seu sim. Você recebe essa palavra no seu coração? Gostaria de te convidar a ficar em pé, convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. E eu gostaria que, enquanto eles ministram uma canção, que você tirasse agora um tempo para você orar. Eu tenho falado isso, queridos, nos lugares onde eu tenho ministrado, que se eu pudesse classificar um tempo do culto, e eu não posso classificar isso, mas se eu pudesse classificar como mais importante, eu diria que esse é o momento mais importante, onde a palavra foi ministrada. E você permite que o Espírito Santo fale ao seu coração de forma pessoal. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e toque o seu coração agora. Talvez seja um ponto, uma frase, uma palavra, aquilo que talvez eu não consegui me expressar. O Espírito Santo pode traduzir isso para você, para aquilo que você precisa para a sua vida hoje, nesse momento. Então, enquanto eles ministram uma canção, queridos, tire um tempo agora para você orar, para você falar com Deus. Para você talvez dizer sim ao chamado dele sobre a sua vida. E quando eu falo chamado, queridos, é o chamado ao relacionamento. Não é a sair fazendo coisas. Muitas vezes a gente acha que chamado é sair fazendo, pregando, fazendo. Mas o chamado mesmo, queridos, ele nos chamou à comunhão com o seu Filho. E o chamado é, queridos, em primeira instância, estar com ele. E estando com ele, nós vamos sendo transformados. Aí sim, nós começamos a manifestar aquilo que ele nos chamou a manifestar. Mas primeiro, no reino de Deus, nós recebemos. Depois, nós multiplicamos. Tire um tempo agora, queridos. Fale com Deus. É você e Deus agora. Ore a Deus.